Hoje é segunda-feira e nós estamos começando 5 dias para fazer um diagnóstico dos seus desafios diários. O que significa isso exatamente? Significa você ter uma percepção clara do que realmente você precisa trabalhar. Você saber exatamente qual é a sua necessidade para você saber a direção certa que você vai trabalhar. Eu quero falar para vocês hoje que é muito comum, né, quando as pessoas vão ao médico, elas saberem que elas estão sentindo alguma coisa, mas elas não sabem dizer o que estão sentindo. Elas conseguem dizer assim: doutor, está doendo aqui. A dor começa aqui, responde aqui, aí ela bate aqui, dá uma palpitação aqui do lado. Vocês já ouviram alguém falar isso? Antigamente era muito comum e hoje foi descoberta a fibromialgia, né, que é uma dor que dói o corpo inteiro mesmo. Mas até que fosse feito um estudo, um diagnóstico correto, as pessoas não sabiam como tratar aquela dor. E aquelas pessoas, na maioria das vezes, eram inclusive maltratadas, porque elas tinham que levar para si ainda aquela sensação de que elas não tinham nada e estavam tentando chamar a atenção. Algumas vezes o seu desafio é justamente esse: não saber qual é a sua dor, qual é o seu motivo principal para procurar ajuda. E continua vivendo a vida ali de uma forma mais ou menos. Não, para nós uma vida mais ou menos não serve. Nós precisamos ter essa clareza, participar dessa semana de desafio para saber exatamente o que nós precisamos trabalhar para a nossa vida melhorar. Talvez você precise fazer uma ação para que todas as outras coisas fiquem ali no seu eixo, estejam engajadas para que você possa trabalhar melhor, viver melhor e alcançar os seus objetivos. Hoje nós vamos falar sobre cansaço. Você já se sentiu assim, cansada? Cansada de tudo? Quando você pergunta, mas por que você está cansada? Nossa, eu nem sei. Olha, eu dormi até bem, estou dormindo o final de semana todo, mas eu estou tão cansada. Não, eu não durmo bem. O que está fazendo você perder o sono? Não sei, mas eu estou tão cansada. Você já se sentiu cansada do seu trabalho? Você já se sentiu com tédio? Nossa, eu vou acordar, vou fazer tudo de novo. Nossa, chegou segunda-feira de novo, terça-feira de novo. Você já se sentiu cansada de parecer assim que você está fazendo tanto e ninguém vê? Será que o que você está fazendo realmente tem sido relevante para as pessoas da sua casa ou da empresa que você trabalha ou ali onde você estuda? Então, esse cansaço pode ter N razões. Então, nós vamos fazer algumas perguntas bem simples. Vou contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, eu estava nesse cansaço. Eu estava muito cansada. Eu trabalhava com artesanato e nessa época eu tinha muita encomenda e eu virava a noite fazendo e eu ficava muito triste porque algumas das vezes eu não conseguia entregar no dia por causa desse cansaço. A ponto de eu ir ao médico. Por quê? Era um cansaço que não passava. Se eu dormisse, não descansava. Se eu acordava e ficava sem fazer nada, não descansava. E nesse tempo que eu estava tão cansada, eu fui ao médico, porque não era um cansaço que me parecia normal. Você já foi ao médico? Agora, com essa confusão que nós estamos vivendo, você se dispôs a ir ao médico e falar assim: Senhor, eu preciso ver o que está acontecendo, né? E eu fui ao médico e fez todos os exames, eu não tinha nada que justificasse tal cansaço. A ponto de eu falar para a médica assim: doutora, eu devo estar com verme, porque não tem outra, né? A doença do Jeca Tatu. E nós fomos fazer por eliminação o que poderia ser aquele cansaço. A minha médica é uma gracinha e ela teve essa paciência, esse cuidado comigo. Então fez os exames todos, não deu nada nos meus exames. E sabe qual foi a descoberta? Eu estava desidratada. E como foi que eu descobri isso? Por um comentário da minha filha mais velha, que ela leu em algum lugar que quando você não toma água ao acordar, você continua com sono. E que muitas das vezes você está com sono e se você tomar água, aquilo melhora. Quando eu comentei isso com a minha médica, ela falou assim: vamos testar?
E assim nós fizemos. Então, todo aquele cansaço, toda aquela preocupação não era depressão. Porque hoje é moda, né? Você tá cansado, alguém já chega e fala assim pra você: toma esse remedinho aqui que você vai melhorar. Não, gente. Busca o que realmente está te fazendo mal, o que realmente está te impedindo de fazer o que você precisa fazer. Então hoje eu estou falando de cansaço, mas eu quero que nessa semana vocês pensem fundo nisso. O que vocês realmente querem e o que realmente está impedindo de fazer? Contei essa história para vocês verem que era uma coisa extremamente simples. Uma garrafinha de água resolveu o meu problema. Simples assim. Algumas coisas se tornam gigantescas porque você não resolve esse problema na hora que ele aparece. Quando você está muito cansada, a tendência é que as pessoas tendem a te dar palpite, não é? Então ficam assim: não, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você poderia fazer aquilo. Só que por que você vai atender essas pessoas se elas também não sabem e não têm resultados? Marjorie, eu não estou entendendo. Vamos lá. Semana de desafios, de descoberta dos seus desafios. O que realmente é um desafio para você? Como eu trabalho como personal organizer e como eu trabalho com organização doméstica, quando eu fiz essa pergunta, a resposta foi automática. Marjorie, eu não consigo arrumar meu guarda-roupa. Marjorie, eu não consigo fazer uma rotina. Marjorie, eu não consigo fazer com que minhas panelas brilhem. Marjorie, eu não consigo controlar minha lavanderia. Por quê? Porque a pessoa já vem com a resposta dentro daquilo que você vai falar para ela. E nessa semana nós vamos sair da curva. Nós vamos fazer diferente. Nessa semana eu quero que você pense na sua real dificuldade. E apesar de eu gostar mais e de trabalhar mais com organização doméstica, eu também posso te ajudar em relação a outros desafios. Porque eu entendo que tudo começa em casa. Mas não é só um armário que vai fazer a diferença. Não é só um armário que vai fazer a sua vida ficar feliz. Não é só você aprender a dobrar uma meia que vai te deixar ali feliz, alegre, sorridente. A sua casa, ela é um reflexo do que você vive, ela é um reflexo do que você está passando, mas ela não é simplesmente tudo. Começa na sua casa, mas agora o limite é você quem põe. Eu estava lendo uma história agora, pouco antes de entrar, e na história dizia sobre as carpas japonesas. Gente, a carpa, ela não é um peixe muito pequeno, ela tem mais ou menos assim. Só que eu li na história dessa carpa que ela se adequa ao tamanho do tanque. Ou seja, se você colocar ela num balde, ela vai ficar de 3 a 5 centímetros. Se você colocar ela em um tanque um pouco maior, ela vai chegar a 7 centímetros. Se você soltá-la no oceano, ela não é que ela vai chegar a tamanhos desproporcionais, mas ela vai ficar bem maior, porque ela não vai ter limitação para crescer. Percebe? A sua casa tem sido o quê? Um balde? Uma bacia? Um tanque? Ou você quer o mundo para você conquistar? Responde para mim. A sua limitação está começando em casa. Muitas estão começando em casa, principalmente agora que todo mundo está dentro de casa. E as mulheres estão morrendo e estão cansadas dentro de casa. Por quê? Porque elas estão limitadas a essas paredes. Chega. Chega disso. Se você está lá no grupo ou aqui, eu quero que você me responda o que tem te limitado, mas eu quero que você seja realmente assim, focada naquilo que você realmente quer. Gente, não tem cabimento você ser limitada por parede num mundo tão grande como nós temos. Eu tenho tido alguns resultados de algumas meninas incríveis, que se dispuseram a mexer no Instagram. Aí você fala assim: ai, Marjorie, que coisa mais simples. Não é uma coisa simples. Não é.
Porque entre você mexer ali nos botões do Instagram e postar uma foto e você se dispor a trabalhar no Instagram e ter um recurso financeiro ou ter um resultado, um equilíbrio entre a sua diversão, seu entretenimento e o seu trabalho, existe uma diferença gigantesca. Entre você descobrir as ferramentas que você precisa para você fazer algo, existe uma diferença gigantesca. O que tem te causado cansaço? Responde para mim. O que tem te causado tanto cansaço? Marjorie, eu estou cansada porque as pessoas à minha volta não se mexem. Parece que eu tenho que ficar empurrando todo mundo. Parece que eu tenho que mostrar para todo mundo o que todo mundo tem que fazer. Marjorie, eu estou cansada porque ninguém me entende. Eu falo e ninguém me ouve. E quando me ouve, não me atende. Marjorie, eu estou cansada de acordar de manhã e dormir e não ter nenhum tipo de recompensa por isso. Marjorie, eu estou cansada, mas eu não sei do que eu estou cansada. Responde para mim o que tem te deixado tão cansada. O cansaço pode ser resolvido, como eu falei, às vezes com um copo de água. Talvez se você tomar um copo de água, uma garrafinha de água ali a cada 2 horas, a cada 40 minutos, né, conforme você decidir a quantidade que você tem que tomar nas 24 horas, pode resolver o seu cansaço. Mas se você tomou a água, está fazendo exercício físico, já fez todos os exames médicos e não descobriu esse cansaço, qual que seria a sua próxima ação? Vamos transformar esse cansaço? Vamos ver o que você tem feito que você não gosta de fazer. Você não gosta de fazer, por exemplo, você não gosta de passar roupa. Ok. Você pode pagar alguém para passar essa roupa? Não, Marjorie, eu não posso pagar alguém para passar essa roupa agora. Ótimo. O que você pode fazer enquanto você passa a roupa para que isso realmente não seja tão difícil, tão complicado de fazer? Ah, Marjorie, eu posso assistir uma aula sua lá do programa enquanto eu passo roupa. Ótimo. Você coloca lá, uma vez por semana, você coloca a minha aula do programa e assiste. Coloca um vídeo que eu indico lá e assiste. A dor vai ser menor e você vai passar a roupa. Uma outra coisa muito importante em relação a cansaço. Isso é extremamente importante. Quando você tem alguma coisa para fazer, quando você tem que levantar da cama de manhã, por que você está levantando da cama? O que te faz levantar da cama de manhã? O que realmente te move a começar um novo dia? O que realmente faz a diferença no seu dia? Você já pensou nisso? Quando você vai dormir, você já acorda sabendo o que você vai fazer no dia seguinte? Ou você acorda de manhã naquela mesmice, né? Levanta, faz sua higiene, vai na cozinha, põe água para fazer o café, lava aquela pilha infindável de louça. O que tem sido o seu dia a dia? Porque o seu dia a dia tem te motivado a levantar da cama descansada para romper e conquistar aquele dia? Todas as postagens aqui do feed, elas estão direcionadas para você. A primeira semana nós falamos de alguns sinais e sintomas que as mulheres têm sentido. E nessa semana agora, ele é todo direcionado para a semana de diagnóstico. E eu espero, na sexta-feira, fazer uma reunião em grupo, numa sala fechada, com quem quiser participar. Que eu tenho tido tanto ânimo, tanta vontade de fazer o que eu faço, por causa das coisas que vocês têm me falado. São dores que para algumas pessoas têm sido realmente muito difíceis, têm sido realmente muito cansativo. A rodinha do hamster, lembra? Ele levanta, ele come, ele vai lá na rodinha, roda, dorme, levanta, come, vai na rodinha, dorme, levanta, come. Você não é um hamster. Você tem que trabalhar, você tem que trazer sustento para sua casa, você tem que trazer motivação para os seus filhos também fazerem isso, você tem que ajudar o seu marido em algo, e se você não tem marido, você tem que tomar conta de todas as coisas. Entende? Hoje, você não tem tempo sequer de ficar
cansada. E agora? Como você está gerenciando o seu tempo com o seu cansaço? Uma das sugestões mais assim impressionantes, né? Eu vou contar uma novidade que você nunca ouviu. Mentira, gente, tudo vocês já ouviram. Tudo isso que nós estamos falando, vocês já ouviram. A maioria das vezes vocês já sabem, só não sabem como fazer. Mas o que fazer, sabe. É você primeiro identificar qual que é a sua situação real. A gente fala tanto dos desafios das mulheres do século XXI, né? Você não é só uma mulher do século XXI. Em que contexto você está inserido? O seu desafio não é igual o da outra. O da Márcia não é igual da Cidinha. O da Cidinha não é igual da Roberta. O da Roberta não é igual da Jace. E assim vai. Quer ver como são bem diferentes? Você tem o mesmo desafio das mulheres em situação de rua? Imagina o desafio de uma mulher numa situação de rua. Imagina um dia chuvoso, uma garoa bem grossa assim, ela menstruada, sem nenhum lugar para poder se limpar, sem nenhuma coberta decente que ela possa se cobrir ou pelo menos, né, se proteger da chuva, e ainda sem nenhuma condição de comprar um absorvente. Pior, para ela ter ali um aconchego, um calor naquele frio que ela está sentindo, talvez ela tenha até que se entregar para alguém. Qual é o desafio dessa mulher? Bem diferente do meu e do seu. Mulheres empresárias. Qual o desafio de uma mulher empresária? Ela está lá no meio de um oceano, nadando com tubarões. Ela tem que se destacar, ela tem que se posicionar, ela tem que mostrar que ela é competente. E a gente sabe que as mulheres são competentes como empresárias, mas esse mundo de empresários engolem uns aos outros, independente do que sejam. E quando é uma mulher, então, os desafios são bem diferentes. Quando essa empresária volta para casa, quem é que manda na casa dela? É ela que é a dona da casa? Ou ela tem uma empregada que sabe onde estão todas as coisas e determina onde estão todas as coisas? Um marido que ela mal vê e filhos que sequer obedecem porque ela não tem o mínimo de convivência e relacionamento com eles? Esse é o seu desafio? Mulheres professoras, né? As professoras agora estão com desafios novos. Principalmente as professoras que são assim mais velhas. Agora elas estão tendo que dar aulas online. Agora elas estão tendo que fazer avaliações online. Estão tendo desafios extras para dentro de casa. Tem os seus próprios filhos, tem a sua própria casa. E ela tem tido tempo de coordenar tudo. Ela não pode pagar uma empregada, ela tem que fazer tudo, coordenar ali, né, o horário de estudo dos filhos e tudo. Esse é o seu desafio? Mulheres pastoras. As pastoras, elas têm que cuidar do problema de todo mundo. E como ela é a esposa do pastor, ela não pode ter problema. Ela não pode chorar. Porque quando chora, alguém chega para ela e fala assim: nossa, você não confia em Deus, não? Nossa, como é que você vai me aconselhar se você está assim? Ou seja, esse é o seu desafio? As mulheres, elas têm desafios próprios. As mulheres empreendedoras, aquelas que são criativas e decidiram trabalhar por conta, elas têm o seu horário de trabalho, elas têm o seu jeito de fazer tudo. Essas mulheres, elas podem ser, por exemplo, trabalhar com linha, fazer crochê, bordados maravilhosos. E o desafio dela não é tecer, o desafio dela é vender. É ganhar dinheiro com aquilo para que ela possa comprar mais material. Aonde ela vai vender, para quem ela vai vender, como ela vai receber, como ela vai pôr preço. Mulheres empreendedoras digitais. Nós fizemos uma live, eu e a Ilma, falando sobre o desafio do empreendedorismo digital hoje e como é uma porta gigantesca para mulheres que estão em casa. Mas aqui fica um aviso. Quando você trabalha em casa e você decide que você vai ser ou empreendedora ou uma empresária que trabalha em casa, você precisa coordenar o serviço da sua casa. Como que você vai delegar as funções? Para quem você vai delegar essas funções? Percebe? São desafios que só você conhece. E eu vou deixar a pergunta mais uma vez.
o que tem te deixado tão cansada. Quando você acorda, realmente, o que você tem para fazer que você não aguenta mais fazer? E talvez você não está cansado, não é daquela coisinha que você tem que fazer. Você não está cansada de fazer café. O que você está cansada é de passar um dia depois do outro sem ter uma sensação de alegria, de bem-estar, de conquista, de realização, de ir para cima. Esse cansaço, gente, é um sinal, um sintoma ali que o médico não vê, que um terapeuta não vê, que um psicólogo não vê, mas você pode identificar. Só você tem como fazer esse diagnóstico. Só você tem como falar assim, olha, realmente, eu estou aqui, eu não sei o que eu quero para minha vida. Então vamos fazer por eliminação. No comecinho da live eu falei, né? Eu tinha feito todos os exames, a gente já tinha feito tudo e por uma sugestão da minha filha a gente foi ver se eu não estava desidratada. Pronto, foi só tomar água. Então vamos fazer por eliminação? Tá, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas eu sei exatamente o que eu não quero mais para minha vida. O que você não quer mais para sua vida? Eu não quero mais depender de ninguém, eu não quero mais ser submissa em termos de pessoas falando que são melhores do que eu e apontando o dedo para mim, falando que eu não posso, que eu não sou, que eu não vou, que eu não faço. Eu só não vou, não faço, porque só não quero. Mas se você quiser, faz. Marjorie, mas eu tô tão cansada que eu não sei o que eu quero. Então vamos de novo. Vamos eliminar o que você não quer. Vamos sim começar jogando tudo numa lista. Lista resolve, Marjorie? Não, lista não resolve. Mas te dá uma clareza de coisas que você só pensa, embaraça tudo e não resolve. Nessa semana, vamos resolver isso. Marjorie, você faz tudo isso para você vender o seu programa? Não necessariamente. Claro que todas são bem-vindas para entrar no meu programa e a gente vai seguir, né, com quem estiver ali como aluna, mas você não precisa de ninguém para ver que você não quer determinada coisa para sua vida. De novo, você pode não saber o que você quer hoje, porque até sexta-feira eu sei que você já vai saber o que você quer. Mas hoje você não sabe o que você quer. Tá tudo bem. Lista tudo que você não quer e vamos começar a resolver. Quantas coisas você começou e nunca terminou? Quantas coisas você pensou e nunca sequer verbalizou? Quantas coisas lindas. Algumas pessoas falam assim, nossa, se eu fosse palestrante eu tinha tanta coisa para falar. E por que não fala? Talvez a sua história de vida pudesse ajudar tanta gente. Começa a escrever, começa a fazer um blog, começa a fazer alguma coisa que você possa pegar tudo aquilo que está te deixando tão cansada e oferecer para outras pessoas como solução. Já pensou nisso? Já pensou no quanto a sua história pode realmente ajudar outras pessoas? Muito mais ajuda quando você compartilha com alguém do que quando você está ali sozinho. Esse programa, todo esse trabalho começou pela minha necessidade. E algumas pessoas que estão aqui, que me acompanham há mais tempo, sabem disso. Como eu tinha uma necessidade, como eu tinha essa doença toda que me paralisava, eu comecei a entrar em grupos que eu pudesse ajudar outras pessoas. Gente, quando você faz pelo outro, você é a pessoa que mais evolui e cresce. Então talvez você esteja tão cansada, porque tem tanta coisa dentro de você que você precisa transbordar. Essa semana eu espero que a gente tire um monte de tampa. Sabe quando algumas pessoas falam assim, a tampa da chaleira vai voar? Tomara que nessa semana voe um monte de tampa e você realmente hoje coloque. A Dru, ela descobriu o poder de fazer a tal da lista e realmente visualizar o que ela não quer para a vida dela. A Márcia está dizendo aqui que já pensou e pensa muito. Gente, a cabeça é igual ao celular, vamos colocar tudo isso para fora. Mas hoje, a primeira coisa, nosso primeiro desafio é descobrir o que tem te deixado tão cansada.
Por que você está tão cansada? Marjorie, eu não tô cansada assim fisicamente, eu tô com a mente cansada, eu esqueço as coisas. Eu vou falar uma coisa e quando eu penso eu já não sei mais. Eu vou fazer uma coisa, paro no meio da casa e fico me perguntando o que eu ia fazer mesmo. Gente, eu faço isso direto até hoje. Eu tenho tanto foco, às vezes, em alguma coisa que eu estou estudando, principalmente quando eu estou estudando inteligência emocional, que minha amiga me ligou um tempo atrás e eu falando com ela no celular, assim, e andando pela casa porque eu ia pegar alguma coisa e pensando no que eu estava estudando. De repente eu falei para minha filha: gente, cadê meu celular? Eu não acho meu celular. Já pensou nisso? Eu estava com o celular na orelha. Porque eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Quando você está nesse período, né, estuda, aplica, faz e depois ensina, você fica com muita coisa. Até que você aprende a coordenar isso também. Então, tudo que você for fazer hoje, eu quero que você tenha presença e responde para você, responde para mim aqui nos comentários ou quando o vídeo subir, o que você está tão cansada? O que realmente você tem que parar de fazer? Só tomar água? Ir ao médico? De repente pode ser hipotireoidismo, pode ser anemia, pode ser verme. Gente, a doença do Jeca Tatu é mais comum do que a gente pensa. Mais comum do que a gente pensa. E aí, como nós somos mulheres, né, a gente acha que só criança que precisa. Não é não. Elis, ficar estressada e nem saber por quê também é mais comum do que parece. A gente começa a brigar com a sombra, né? Você levanta de manhã, você não suporta você mesma. Imagina se você não está se suportando e os outros. Marjorie, tudo bem, hoje eu vou descarregar e vou fazer o que precisa ser feito para descobrir o que me deixa tão cansada. E daí? Eu descobri, o que eu vou fazer com isso? Essa semana, a gente tem que descobrir como que está a programação da semana para esse momento de live. Hoje nós vamos descobrir o que nós estamos cansadas. Amanhã, o que nos dá medo. Depois, nós vamos descobrir qual que é um plano de ação para tudo isso. E eu não vou contar todos os temas, porque daí você volta amanhã. Então, hoje nós vamos identificar o cansaço. Se você não souber ainda o que realmente está te deixando cansada, você vai simplesmente colocar assim: eu não quero mais. E faz a lista de tudo que você não quer mais. Eu não quero mais trabalhar o dia todo. Eu não quero mais ter que chegar em casa e fazer tudo. Eu não quero mais fazer faxina no sábado e domingo. Eu não quero mais pegar todo o meu dia de folga e não poder passear porque eu não tenho dinheiro. Eu não quero mais ter que viver a vida que os outros têm para mim. E eu quero finalizar agora contando uma historinha. Gente, eu sou tia de salinho, então eu adoro historinha. Tinha uma árvore e ela não sabia o que ela era. E ela olhava, estava todo mundo dando frutos e ela pensava: puxa vida, eu não sou nada. Olha, eu não sirvo para nada. A macieira da maçã, a laranjeira, laranja. Poxa vida, eu não sou ninguém. Aquela ali que nasceu junto comigo, posso dizer, minha irmã, é muito melhor do que eu. Eu não sirvo para nada. E aí vinham as árvores conversar com ela e tentar, né, acalmar o coraçãozinho dela. E falava assim: não fica triste. Nossa, se você der maçã, é tão simples dar maçã. Você pode fazer o que eu faço. E ela olhava. Por mais que ela fizesse força, gente, ela não conseguia dar nada de maçã. E vinha outra e falava a mesma coisa, e vinha outra: não, mas se você tentar. Vinha outra e falava assim: eu tenho a estratégia certa para você, vai dar certo. Até que um dia, uma coruja sentou no galho
e viu aquela tristeza que ela estava e falou para ela: o que foi? Por que você está assim tão triste? Nossa, você é tão grande, você é tão forte, você é tão linda. Por que você está tão triste? A árvore olhou e falou: não sou nada. Não sou. Você está falando que eu sou grande porque você é pequeno. Mas olha aí, eu não sirvo para nada. Olha lá a macieira, olha que coisa linda. Tudo vermelhinho, aqueles pontinhos. Olha lá, eu não sirvo nem para ser um pé de alface. Olha lá, tão pequenininho, mas alimenta as pessoas. E a coruja olhou para ela com toda a sabedoria e falou para ela assim: você é um carvalho. Você é grande, você é forte. Os seus galhos são muito fortes para aguentar vento. Dá uma olhada. É nos seus galhos que as aves fazem ninho. É você que dá sombra quando vem um mercador cansado. É você que traz todo esse ar gostoso para todas as outras árvores e para quem passa. Só você vai ser sombra para aquela sua amiga cansada. Só você que está cansada vai poder chegar para uma amiga e falar assim: vamos descobrir por que você está cansada. Eu precisei tomar água. Você pode ser que precise só parar um pouquinho, só um pouquinho, e fazer assim: uau, é tudo isso que eu tenho que fazer. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar em pedacinhos e fazer uma coisa de cada vez. Eu garanto para você, você não está cansada da sua família. Porque o seu amor é muito maior do que o seu cansaço. Mas quando você vê tudo aquilo em volta de você e aquele barulho todo na sua cabeça, talvez você se sinta cansado e desconte em quem você ama. E tá aí a primeira coisa da sua lista. Eu não quero mais descontar em quem eu amo. Eu não quero mais ser uma esposa que meu marido não pode nem falar comigo, porque eu tô sempre de mau humor. Que meus filhos chegam perto de mim e eu tô sempre brava. Eu quero ser o carvalho. Mas também, se você for chamada para dar frutos, você vai dar frutos, e frutos que cresçam, que permaneçam na vida das suas amigas, na vida daquela mulher que vai chegar perto de você essa semana cansada e te pedir ajuda. Eu vou terminar aqui hoje falando para você que você é única. Você não faz o que ninguém faz. Você é a única pessoa que pode fazer pela sua família, pelos seus amigos, no seu trabalho, o que você faz. Você é a única que pode ouvir alguém e sentir empatia suficiente para falar assim: eu te ajudo. Ou ter sabedoria suficiente para ficar calada e não fazer aquela pessoa fazer uma força tremenda para ser macieira quando ela é um carvalho. Mas tem que começar por você. Tem que começar dentro da sua casa. Tem que ser uma coisa extremamente simples. Sabe aquela história do: isso eu já sabia. Isso é muito simples. Não. Vamos dar valor ao simples. Toma água. De repente você também está desidratada, por isso está tão cansada. Marjorie, eu tomei água. Marjorie, eu já fiz os exames. Marjorie, eu já fui no médico. Marjorie, eu já tomo antidepressivo. Marjorie, eu tomo todas as bolinhas que você pensar. Então vamos descobrir o que é esse cansaço. Aonde você quer chegar? Por que você não quer estar mais aonde você está? Certo? Hoje nós vamos terminar aqui. E a gente se encontra amanhã de novo às 16 horas. Só nessa semana que nós vamos fazer essa série. E essa série tem como objetivo simples de você encontrar o que você não quer e ter a direção certa para o que você quer. Quando você sabe o que você quer,
você vai ter a ferramenta correta, a direção certa e o passo certo. Você não precisa sair correndo, porque você sabe exatamente onde você quer chegar e quando você vai chegar. Eu vou esperar então os comentários de vocês aqui no vídeo. E amanhã nós vamos falar sobre medo. Os medos que te paralisam. E os medos que te fazem correr e seguir em frente. Certo? Essa semana vai ser uma semana muito especial para mim. E eu acredito e espero que seja para vocês também. E como eu prometi, eu vou agora sortear quem disser eu quero uma sessão de diagnóstico comigo. Levanta de novo a mãozinha aí. Quem é que quer uma sessão de 2 horas de diagnóstico comigo nessa semana? Gratuita, tá bom? Antes que alguém fale assim, nossa, mas aí quando chegar lá você vai cobrar quanto? Não, eu estou oferecendo para você que estava aqui na live 2 horas comigo para a gente fazer o seu diagnóstico e depois você poder contar o seu depoimento e falar assim, uau, era tão simples. Quem mais vai querer? É sim. Tati, medo é uma coisa fortíssima. Então a Silvinha disse que eu quero, a Tati diz eu quero. Quem mais eu quero? A Jaque diz eu quero. A Jace diz eu quero. Só? Eu coloquei o nome da minha tia Roberta, mesmo ela não falando eu quero. A Dru já fez e ela tá no processo. É isso mesmo, Dru. Valeu muito a pena. Ela, quando descobriu o que ela não quer, a gente ficou super, assim, surpresa, eu acho que seria a palavra, porque algumas coisas que ela queria muito, ela descobriu que hoje não fazem mais sentido e ficou muito mais leve o que ela queria fazer. Então, por enquanto, na minha lista tem a Roberta, a Tatiane, a Jaqueline, a Silvia, a Jace. Quem mais que quer participar? Eu vou sortear hoje uma só e talvez nas outras lives eu faça o sorteio de mais uma, tá? É porque realmente a agenda não tá... Ó, a Jace tá pedindo para mim colocar aqui o nome da Elis, já coloquei, da Regina. Ok. Eu vou fazer o sorteio no computador e já coloco ali no Stories. Então, vocês vão ter que acompanhar essa semana e fazer esse Instagram bombar e trazer mais gente, combinado? Uma coisa que vai me ajudar demais se vocês fizerem esses comentários lá para a gente alcançar mais mulheres. Comenta, fala por que valeu a pena participar hoje comigo aqui e a gente vai seguir essa semana rumo a saber exatamente o que você não quer. Beijos e até amanhã às 4 horas. Quem não está no grupo, todo o conteúdo está aqui no feed do Instagram. E, gente, o conteúdo tá, assim, muito, muito gostoso. Eu espero que vocês coloquem mais perguntas lá, porque assim, quando a gente entrar na live, eu falo diretamente com você e dentro da sua realidade e da sua necessidade. Fica muito mais gostoso, não fica? Beijos, meninas, e até amanhã às 4 horas.